Você lembra daquele caso, a idosa que morreu aqui em BH após comer uma torta de frango? Quase 4 meses depois, a Polícia Civil conseguiu finalmente concluir o inquérito sobre este caso, que até então era um mistério. Conclusões apresentadas. É isso, Oswaldo Diniz, boa tarde. Boa tarde, Ana, é isso mesmo. Depois de 4 meses de investigação, né? Porque a torta foi comprada de uma padaria no bairro Serrano, na região noroeste de BH, região da Pampulha também, aquele pedaço ali, e foi consumida pela dona Cleusa Maria de Jesus, de 75 anos, pelo sobrinho dela, de 24, e a namorada dele, de 23 anos, que vieram de Sete Lagoas para passar o fim de semana com a família. A torta foi comprada, ficou cerca de 20 minutos na casa. Dona Cleusa acabou comendo mais, mas o sobrinho dela e a namorada perceberam que ela estava com um cheiro estranho, com uma cor estranha, e aí entenderam que ela estava azeda. Levaram de volta para a padaria e essa torta foi descartada. Até por isso mesmo que não teve como, né, analisar o próprio alimento ali, né? Não teve como avaliar naquele momento, analisar, confirmar se estava estragado ou não. E aí a conclusão vem de outros detalhes, né? De qualquer forma, na conclusão do inquérito, estão indiciados o padeiro que fez a torta e o proprietário da padaria. Inclusive, a padaria fechou, ela não estava devidamente regularizada, tinha algumas questões de insalubridade, de comida sendo misturada uma com outra, de alimentos sendo misturado um com o outro. Por exemplo, a carne crua sendo guardada junto com legumes, no mesmo ambiente. A tampa aberta daquilo que deveria estar fechado. E tudo isso vai propiciando para a disseminação dessa bactéria botulímica, que foi, né, a conclusão do inquérito, inclusive referente à morte da idosa e do mal-estar que provocou no sobrinho e namorada dela, porque os dois têm sequela até hoje, né? O sobrinho teve um problema na visão, que ainda não foi recuperado, não enxerga parcialmente. Um problema muscular, por exemplo, se ele fazia academia antes, agora não consegue fazer, porque perdeu força muscular. O caseiro é um pouco mais delicado da namorada, mas a namorada também teve sequela. Então, na conclusão do inquérito, indiciados o padeiro e o proprietário da padaria por lesão corporal culposa, homicídio culposo. Nos dois casos, o culposo quer dizer o quê? Quando não há intenção da prática, né? Quando não quer lesionar e também não quer matar, né? E, além disso, também crime de produto impróprio para consumo. Tudo isso envolvendo, né, uma padaria que já tinha o costume de ter funcionários ali, um fluxo muito intenso de funcionários, tanto que esse padeiro estava ali apenas 5 dias. E eu vou trazer aqui a delegada Eliane da Silva para detalhar para a gente um pouco mais a questão da conclusão do inquérito. A investigação concluiu que houve realmente uma intoxicação pela toxina botulínica proveniente de uma bactéria, tanto na senhora de 75 anos, quanto no casal de 23 e 24 anos. Derivado da ingestão de um alimento que estava impróprio para o consumo, ou seja, uma torta de frango adquirida naquele mesmo dia. Os alimentos não estavam devidamente acondicionados, alimentos crus com alimentos já fabricados, destampados, sem condições de refrigeração adequada. Nós ouvimos vários funcionários da padaria e muitos deles tinham, por exemplo, 1 mês, 20 dias. Inclusive, quem produziu a torta tinha mais ou menos 5 dias que trabalhava, ninguém de carteira assinada e uma condição assim totalmente irregular. Eles sequer sabiam da qualificação do próprio padeiro. Isso depois foi qualificado, né? Mas eles não tinham essa informação de onde morava, do nome completo. Isso ajuda também a gente a concluir por uma falta de respeito e de cuidado com um local que vende alimentos. O indiciamento pelo proprietário da padaria, que nós entendemos que ele não poderia, né, alegar que não sabia das condições ali da padaria, até porque é responsabilidade dele. E, mais uma vez, a gente frisa um estabelecimento sem as devidas licenças e alvarás de funcionamento, e também a pessoa que produziu o alimento. A lesão corporal culposa,
ou seja, aquela lesão corporal que não tenha esse crime, a pessoa não tem o intuito de produzir ali, de matar, né, de causar uma lesão em alguém, ou no caso também houve o homicídio de forma, né, culposo, o homicídio culposo, sem intenção de matar ou sem intenção de produzir a lesão. E a Lei 8.137, artigo 7º, inciso 9, que é de produto impróprio para consumo. Tem um detalhe curioso nessa investigação, porque a gente trouxe, na época, uma entrevista com o padeiro. E o padeiro disse, olha, a torta que eu fiz, eu levei para minha casa e minha família comeu. Foi no dia 19 que ele levou a torta. E de acordo com a investigação, não necessariamente foi o mesmo lote. Porque a torta é feita, ela é separada ali em embalagens distintas. E aquela que foi consumida no dia 19 não chegou a ter essa intoxicação, essa questão da bactéria. E aí, 2 dias depois, no meio daquela insalubridade, pode ser que sim, tenha adquirido. O fato é que serve de lição, serve de exemplo, lição não é a palavra, mas serve de exemplo, porque a gente não sabe a quantidade, mas tem outras padarias por aí também que talvez cometam a mesma falha, mas por sorte até agora nada ruim aconteceu. A questão do acondicionamento dos alimentos, a insalubridade, limpeza, organização, enfim, isso acontece, eu tenho certeza que acontece com uma variedade muito maior do que a gente imagina. Muito, mas é um exemplo aí para tomar cuidado, né? Com certeza. Imagina como é que tá a cabeça desse pessoal. A padaria fechada. O padeiro, coitado, como é que deve estar a cabeça do padeiro agora? Família, o sustento ali, então faz o trabalho direito, faz tudo certinho, porque acontecer isso com alguém, com algum cliente, a gente passa mal muitas vezes porque comer uma coisa você não sabe o que é, mas chegar num caso grave como esse, é uma morte, 2 pessoas com sequelas, enfrentando sequelas, tá aí o resultado da investigação. Deixa eu só concluir uma coisa que eu falei aqui, coitado do padeiro sim, coitado do proprietário da padaria também, porque como eu disse, o culposo, eles não tinham intenção de fazer isso, mas, claro, sempre... Quem é vítima maior, no caso aqui, é a idosa que faleceu e o sobrinho e a namorada que estão com sequelas aí, sabe lá até quando. Recuperação boa para eles é o que a gente deseja e claro, sempre sentimentos para a família da idosa. Agora...